Bom dia, gente. Bom dia para todo mundo. Bom dia para quem está aqui nos assistindo agora, né? Hoje a gente vai trazer um conteúdo especial e muito específico, que são sobre os indicadores, né, do programa, as nossas métricas CCG e MRR. A gente vem acompanhando sempre a performance dos nossos parceiros dentro do programa e percebemos que alguns, até por feedbacks trazidos também para a gente, com os nossos atendimentos, respostas nas pesquisas, que são muito importantes vocês responderem, continuem respondendo, trazendo essas informações. A gente percebeu que alguns parceiros estão com algumas dificuldades, principalmente relacionadas ao CCG, que é uma métrica implantada este ano no programa, então ela é nova, e toda mudança, de fato, né, acaba trazendo alguns desafios. Então, a gente está aqui hoje com a nossa gerente de parcerias aqui no programa da RD Station, Fernanda Novaes. Trouxemos também uma agência parceira, que é a Somos Case, com a Rafaela e o Leonardo, para que eles possam compartilhar com vocês como eles têm feito boas práticas e dicas para ter uma performance positiva e gerar resultados, né, que estão fazendo com que eles sejam destaques no programa, relacionadas ao CCG e ao MRR. E a gente pode traduzir aqui para a parte comercial, que eles acabam sendo o quê? Nada mais aquisição e retenção de clientes. Então, a Rafa vai trazer bastante esse conteúdo para vocês aqui, compartilhar como eles têm feito na Somos Case, e a Fê está aqui para tirar essas dúvidas mais técnicas relacionadas a esses indicadores. Então, Fê, Rafa e Léo, bom dia, bem-vindos e bem-vindas mais uma vez. Obrigada pela disponibilidade em estar aqui compartilhando esse conhecimento com os nossos parceiros, que eu acho que vai ser de um valor muito alto. Com certeza, vou puxar aqui o bonde aqui para me apresentar e depois eu vou deixar, né, a Rafa e o Léo também se apresentarem rapidinho, aí a gente já começa, né, para a gente garantir que todo mundo se conheça aqui antes. Então, eu sou a Fernanda, como a Laura comentou, sou gerente do programa de parcerias aqui na RD, já tem 7 anos. E, bom, sou suspeita para falar da métrica, né? Afinal, fui uma das pessoas que desenvolveram e a gente definiu aqui junto esses novos requisitos do programa. E, assim, já convido vocês também que estão aqui com a gente, se já tiverem alguma dúvida ali, né, Lara, para deixar já engatilhado para a gente começar, assim que a gente começar o nosso bate-papo por aqui, vocês já poderem colocar, né, as perguntas aqui no chat. Claro também, né, gente, é um bate-papo aqui, a ideia não é que seja nada de uma apresentação, não seja uma palestra, a gente não vai usar PowerPoint, é uma questão mais é, tranquila aqui entre nós para a gente trocar uma ideia e a gente conseguir, eu também conseguir ajudar a tirar todas as dúvidas. Mas antes de começar, vou chamar então a Rafa para ela se apresentar rapidinho aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Bom dia. Eu sou a Rafaela, sou uma das sócias fundadoras aqui da Case, sou estrategista digital também. E hoje, acho que mais importante é esse ponto de contato que a gente tem com a RD. Então, acaba sendo eu essa frente e a gente pensando também em estratégias de como a gente pode usufruir ainda mais dessa parceria com a RD, né? Então, a gente está sempre trocando aqui com o pessoal. E a ideia é que a gente consiga aqui trazer experiências de forma prática de como a gente vem crescendo dentro do programa, e isso também vem aumentando os resultados internamente da Case, né, da nossa empresa, tanto resultados com o cliente, né, em vendas, pensando diretamente, e também resultados como aumento de faturamento e lucro, que foi algo muito essencial para esse nosso crescimento como empresa, como agência, e a gente está na parceria há mais de um ano, e que vem dando um super resultado. Então a gente está aqui para trocar ideia mesmo e pensar em formas práticas de como que a gente faz para crescer. Então, qualquer dúvida, qualquer ideia, podem chamar aqui que a gente está super disposto para conversar. Boa. Léo, Léo, Antes do Léo falar, eu só queria reforçar aqui rapidamente, gente. Aproveitem a presença desses especialistas aqui, da nossa gerente de parcerias, da Rafa e do Léo. Não existe pergunta boba, então tirem dúvidas de vocês, aproveitem isso, porque a gente está aí caminhando para o final do ano, então agora é o momento de vocês tirarem todas essas dúvidas da frente para começar já 2025, assim, né, com o pé direito, com o pé esquerdo, da melhor forma possível. Léo, por favor, se apresente. Bom dia, pessoal. Sou o Leonardo, sou sócio da Rafa aqui na Case. Então, como ela falou, primeiro agradecer também a RD dando esse espaço para a gente poder falar, trocar, enfim, trocar experiências. Acho que vai ser bem produtivo para todo mundo. Então, como a Rafa falou, a gente está com essa parceria há mais de um ano, né? Então, aprendendo, evoluindo, sempre buscando melhorar, enfim.
Então, estamos aí para o que precisar, que puder ajudar e puder contribuir, estamos à disposição aí. Boa. Então eu vou puxar aqui, gente. Vou trazer um cenário aqui para relembrar todo mundo, né? Em maio desse ano, a gente fez o lançamento desses novos requisitos do programa de parceria, né? Principalmente ali o CCG. E aí eu queria lembrar um pouquinho, né, para quem, obviamente, quem já estava aqui, a gente tinha antes, então, o GDR e o MRR, né? Quando a gente estava falando do GDR, o GDR era geração de demanda recorrente, mas era uma métrica extremamente voltada ao RD Station Marketing, né? Então, era uma métrica que analisava bem, eu sei que, né, ajuda muito as agências, é quase um benchmark, né, de mínimo de resultados que as agências precisam prover ali para os seus clientes para garantir que eles estejam com resultados mínimos e recebendo esses resultados mínimos e vendo valor ali, né, tanto na ferramenta quanto também nesse atendimento via agência. Como vocês sabem, a gente vem evoluindo, né, como empresa aqui dentro da RD, adquirindo outras empresas, então a gente também vem aumentando muito o nosso portfólio, né, de produtos, né, para se trabalhar dentro do programa. E com isso, claro, que a gente teve também que fazer esse ajuste, né, dentro do programa para que todos os esforços de vocês e que a gente, né, que a gente conseguisse analisar todos os esforços de vocês e que a gente conseguisse também colocar isso de uma maneira bem clara e concreta dentro dos resultados do programa, né? Então, a partir desse momento ali de maio, né, de maio adiante, como a gente colocou mais portfólio de produto dentro do programa e a gente olhava uma métrica que era exclusivamente para o marketing, obviamente a gente precisava fazer alguns ajustes aqui dentro. Então, foi da onde surgiu aqui o CCG, né? Então, o CCG é o crescimento de carteira gerenciada, basicamente, né? O que a gente olha dentro dessa métrica? Ela está me mostrando, né? E não só a mim, mas também para vocês como agência ali, né? Como que está sendo a evolução dos resultados que vocês estão conseguindo entregar para os clientes através dos usos dos produtos da RD. Né? Então, quando vocês estão usando ali, tanto faz se é marketing, tanto faz se é o CRM, o Conversas, né? Agora entrando o Exact no programa também. Então, é uma forma que a gente consegue olhar e analisar como está o crescimento, não somente de novos clientes dentro dessas ferramentas, né? Então, novos clientes que as agências podem adquirir aí, mas também o crescimento dos clientes, né, da base gerenciada já dos nossos parceiros, né? Então a gente conseguiu analisar também a retenção de clientes que já estejam com vocês, né? E que vocês estão conseguindo, por exemplo, agregar novos serviços através de novos produtos, ou se vocês estão, por exemplo, também trazendo novos clientes em novos produtos, que tanto é novo para vocês quanto para a RD. Então, é uma métrica que a gente está basicamente contemplando aqui, considerando 3 fatores, né? A gente está olhando a retenção, claro. Então, a gente consegue, através do CCG, entender se as agências estão mantendo aquele MRR gerenciado, aqueles clientes gerenciados ao longo do tempo, né? Isso significa que a taxa de retenção, então, está positiva para uma agência, né? Obviamente, a gente vai olhar a questão de cancelamentos ou contração de receita. De novo, né, lembrando dessa questão de retenção, que a gente sempre está falando ou cliente, de retenção, não, desculpa, da evolução dos resultados aqui de contração de receita, a gente sempre olha não somente da base gerenciada que vocês já têm, então se de repente um cliente utilizava um plano, por exemplo, um marketing de 10 mil leads, aí ele passa a utilizar um de 5, a gente considera uma contração de receita, ou uma expansão de receita que seria justamente o contrário, né? Um cliente que usaria um marketing 5K e agora ele usa um 10K. Então isso mostra pra gente que vocês, por exemplo, né, no caso de expansão, não só estão conseguindo gerenciar esse cliente, manter ele retido na base de vocês gerenciada, mas também estão conseguindo evoluir nos resultados que vocês mostram para esse cliente, tanto é que ele já pode utilizar uma ferramenta ainda mais robusta ou um plano ainda mais robusto, ou exatamente o contrário. Né? Então, tem essa questão de retenção que a gente vai olhar esses 2 pontos. Tem a evolução dos resultados desses clientes gerenciados, que eu comentei de expansão de receita, que não necessariamente a expansão de receita, ela diz respeito somente a novos clientes entrando na base, mas podem ser novos clientes entrando em outros produtos, né? Clientes já gerenciados por vocês, mas que estão entrando em numa nova carteira de produto.
E por último, claro, aí assim a gente está falando do próprio NMRR vindo de uma nova receita recorrente, que também pode ser dessa expansão, mas também pode ser um novo cliente para todos. Então, a questão do CCG, ela consegue trazer para a gente um panorama muito mais abrangente do que a gente utilizava, do que a gente olhava antes através do GDR. Gente, só um segundinho que a minha voz, não sei se vocês perceberam, estou rouca, ela está seca. Provavelmente vou ter que dar umas interrompidas aqui, tá? Vocês já me perdoem, mas uma semaninha de summit pegou aqui na saúde. Peraí. Vamos lá. Vamos sobreviver aqui. Então, pessoal, como eu estava comentando, a questão do GDR, então a gente olhava muito, né, voltado para o marketing, agora a gente tem essa questão abrangente aqui do CCG, tá? De novo, o CCG ele é um requisito, então, obrigatório dentro do programa de parceria, né? Então, ele, em conjunto com o MRR, vai fazer com que a gente aloque, né, dentro das nossas regras aqui, os parceiros dentro do seu nível, né, do nível que ele estiver cumprindo. E a gente vai apurar, então, todos os meses essas duas métricas, do MRR e do CCG. Eu nem vou passar tanto pelo MRR, porque eu acho que isso é claro para todo mundo, né, que o MRR é a somatória de todas as mensalidades que os clientes de vocês pagam ao utilizar os nossos produtos. Então, o MRR e o CCG vão sempre ser olhados em duplinhas, né? A gente sempre vai olhar as duas métricas, tá? Como que vai funcionar a apuração do... O MRR, obviamente, a gente fala de... É Monthly Recurring Revenue, então já é o MRR, já é um valor gerenciado mensal. Obviamente, a gente apura mensalmente. O CCG, da mesma forma, a gente apura também ele todos os meses, né? Porém, a gente olha o CCG numa perspectiva de 6 meses, dos resultados dos últimos 6 meses, tá? Então, o que que significa? Como que a gente vai apurar aqui o CCG, relembrando aqui, né, para as pessoas, e claro, né, gente, se vocês já tiverem agora possivelmente começam as dúvidas, eu vou pedir já para vocês mandarem ali à vontade para trazerem, tá? O CCG, então, a gente vai olhar sempre os últimos 6 meses de atuação de cada um dos parceiros. E a gente vai olhar com ele com base no MRR, claro. Né? O MRR já é a soma de tudo que vocês fazem, então ali já consta a retenção, novos negócios, né? Expansão, contração de receita. Então ele já é uma métrica mais ampla. E a gente vai comparar, então, o resultado do mês 6, que vai sempre ser o mês vigente aqui. Então, por exemplo, a gente está em novembro, a gente vai olhar lá o que vocês forem fazer, né, ao longo de novembro. E a gente vai comparar com 6 meses atrás, né? Então a gente vai comparar lá basicamente com o meio do ano. Então, e a gente vai subtrair esses resultados. Para quem é do prêmio, Limitless já sabe que era uma métrica, inclusive, que a gente utilizava, né? E utiliza ainda como, principalmente com agência do ano ali, né? Com essa categoria, com categoria de especialistas de vendas. Então a gente já tinha já olhava nessa perspectiva. Marlon, seria ótimo se fosse 9 meses. A gente chega lá, Marlon, a gente já chega os porquês aqui, né, dos 6, os porquês dos 9, enfim. Mas basicamente aqui a gente está falando, então, esse período de 6 meses, tá? O CCG vai ser justamente a diferença entre os MRRs que vocês gerenciavam. O atual versus os 6 meses atrás, essa diferença vai ser o do CCG. Aqui vai me mostrar que, por exemplo, lá atrás, no mês 7, eu acredito que seja isso, mês 6 ou 7, vocês, por exemplo, tinham, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo fictício aqui, tinha 20 mil reais de MRR gerenciado. Quando a gente vai olhar agora para o fechamento de novembro, vocês passam a ter 30 mil. Então, a gente vai pegar essa diferença de 10 mil e esse vai ser o CCG dessa agência, tá? Por que que a gente coloca um prazo aqui? Por que que a gente coloca esses 6 meses? A gente entende aqui, gente, que existem movimentações naturais de clientes, existem uma estratégia, né, que as agências estão colocando em prática com esses clientes. Então, qual que é o grande ponto? Da mesma forma que a gente avalia o programa de parceria, né, aquela revisão que vocês têm sempre semestralmente, né, sempre a cada 6 meses, né, a contar de cada data de cada parceiro, a gente entende que existem estratégias, existem momentos de mercado, né, existem situações, inclusive, sazonais, né, do ano. A gente sabe que o início, o comecinho do ano sempre são meses mais frios, né, mas a gente entende também que o meio ali, setembro, por exemplo, sempre são meses mais quentes também de vendas. Então,
todas essas coisas influenciam nos resultados e é por isso que a gente também adapta essas métricas, entendendo que a gente está falando ali de pessoas, empresas, e é uma via de mão dupla, né? Vocês também orientando empresas e as empresas também tendo que fazer esse trabalho em conjunto com vocês para dar certo. Então, esses 6 meses é como se fossem 6 meses de maturação ali que a gente vai olhar, mas óbvio que todos os meses a gente olha exatamente essa janela. Sempre o mês vigente menos 6 meses e todos os meses vocês terão um resultado do CCG. Tá? Eu não sei se nesse caso aqui fica claro ali para vocês como é que funciona. Eu já quero vou querer até deixar, de repente, o pessoal, se eles quiserem já trazer algum ponto aqui. Senão eu já posso passar também para a gente conversar um pouquinho mais ali de como é interessante vocês olharem e se prepararem até para as revisões de programa de parceria, né? Só lembrando aqui um ponto antes de chamar, então, o pessoal da Case. Quando a gente fez toda essa migração aqui de programa, primeiro a gente deu ali um prazo, né, de mudança de programa, né? Então, todas as vezes que a gente faz alguma mudança de métrica, a gente faz um planejamento aqui para vocês também se prepararem para essa nova métrica, né? Então, como vocês sabem, não são aqueles parceiros que já subiram de categoria, né, ao longo deste ano, a partir das novas métricas, os parceiros que desde maio não tiveram nenhum tipo de movimentação, né, para subida de nível, eles ainda estão sendo, então, a gente ainda está fazendo a visualização, a gente fez um processo de congelamento de níveis, né? Então, a gente deu 8 meses, né, para a base das agências entenderem a questão do CCG, como que vai funcionar essa questão dos novos requisitos e se adaptarem, né? Então, vocês foram congelados de níveis. Aqueles parceiros que já conseguiram, a partir das novas métricas ali de MRR e CCG, subir de nível, eles já entraram num outro processo dos 6 meses. Então, quem subiu de nível agora em outubro, por exemplo, vai ter seu nível revisado daqui 6 meses. Né? Então, esses parceiros já saem, inclusive, desse processo de congelamento, esse plano de transição entre programas, né? Mas os parceiros que não tiveram essa alteração de nível, né, desde maio, então eles ainda estão dentro desse plano de congelamento. Portanto, esse plano de congelamento ele encerra ali em janeiro, né? O que a gente vai fazer em janeiro, tá? Vou deixar isso bem claro também, que eu acho que é super importante vocês terem, obviamente, ter uma clareza bem grande do que vai acontecer. Em janeiro, a gente vai analisar, então, todos os resultados que vocês tiveram ali em dezembro. Então, em janeiro é quando a gente vai fazer o fechamento do mês de dezembro, né? A gente vai analisar onde cada um dos parceiros está cumprindo os requisitos, né? Então, aqueles parceiros que são Gold e, a partir dos novos requisitos, continuam cumprindo o MRR de Gold e um CCG de Gold, vão permanecer no nível deles, né? Se um parceiro no fechamento ali de dezembro que seja Gold, mas já estiver cumprindo MRR e CCG de Platinum, de Diamond, vai subir também de nível, assim como vocês já têm essa possibilidade desde maio. Mas a gente volta, então, com as descidas de nível do programa em janeiro. Então, se por um acaso um parceiro Gold não estiver cumprindo o CCG ou MRR de Gold, no momento ali em janeiro, quando a gente estiver fazendo o fechamento, esse parceiro, sim, a partir de janeiro já pode começar a fazer as descidas de nível, tá? Lembrando que as descidas de nível elas vão ser definidas, então, por onde esses parceiros estiverem cumprindo os requisitos, né? Então, se é um parceiro Gold que não estiver cumprindo mais o requisito de Gold, de repente pelo CCG, mas ele ainda tiver um MRR de Gold, ele vai ser alocado um nível abaixo, né? Se for um parceiro, por exemplo, que seja Gold atualmente, mas já não estiver mais cumprindo nem o MRR de Gold, ele vai ser alocado aonde aquele MRR dele cumprir. Pode ser Silver, pode ser até Member, né? Então, acho que é super importante, e eu queria deixar isso muito claro, porque esse é o momento aqui que a gente está, para vocês poderem tirar qualquer dúvida, para vocês, de repente, se vocês tiverem alguma dúvida de como olhar para esses dados na tela lá do Partner Hub, por exemplo, que vocês já sabem, já vão conseguir saber mais ou menos. Desculpa, gente. Já vão conseguir. Minha garganta tá secando muito. Lara, segura aí pra mim. Tá bom. Ah, Você quer falar, só Rafa? para Lara, sim, só para complementar a Fê,
essa troca aqui do GDR para o CCG, né? O que a gente vem sentindo aqui na Case? Que a gente pensa num crescimento a longo prazo. Acho que quem é que comentou aqui no chat foi o Marlon. Marlon, que antes um churn acabava acabando com o teu mês, né? Vamos dizer assim, tu perde um cliente por rotina, por tempo, né? O cliente não é algo 100% direcionado ao serviço em si ou atendimento, mas que pelo desgaste do tempo, um churn antes, ele acabava com o teu mês, né? Prejudicando muito o teu resultado, o teu GDR ali, e com essa visão que a gente tem hoje do CCG, a gente pensa algo a longo prazo. Então, assim, os churns que acontecem, infelizmente, eles vão continuar acontecendo, mas a gente pensa numa projeção de como eu vou crescer durante esse período. Então, assim, venda para tua base, criar oportunidades, né? Porque a gente sabe que essa venda hoje do RD, ela não é algo muito prática. A pessoa precisa conhecer a ferramenta, entender o valor que a gente entrega, o serviço agregado que tem junto com o RD e da agência, né? Então, ela acaba tendo um tempo, uma jornada maior de venda, e a gente sabe que não é assim para essa entrada de clientes e de leads. Então, a gente tem um tempo ainda para ter essa conversa de uma forma mais madura e esclarecedora com os nossos clientes hoje, e assim a gente aumentando, né, o nosso aumento de base, aumento de captação de novos clientes, e também consegue apresentar novos serviços hoje, que é algo que complementa também o nosso CCG. Então, não é a gente só pensar na captação de mais e mais clientes, mas sim como a gente consegue vender para nossa base. Eu acho que é algo que faz muito sentido. Hoje a gente tendo a possibilidade de RD conversas também, entender a necessidade do cliente, a dor do cliente, poder oferecer esses serviços complementares, tanto o RD como o Conversas, o CRM. Então, é algo que a gente consegue fazer algo mais personalizado para cada cliente, entender a necessidade, a dor dele, e a gente ir oportunizando, né, com as ferramentas que a gente tem, e sempre tentando linkar com o serviço que a agência presta. Então, a gente vê hoje essa mudança do GDR para o CCG de uma forma muito positiva, tanto que hoje a gente acaba tendo um crescimento aqui na Case, a gente estava olhando há pouco, né? Infelizmente, era para ter olhado antes. A gente teve um crescimento de 400%. Então, realmente, tu vê que está sendo muito consistente a nossa parceria e o crescimento. Não é algo que a gente olha mensal, mas é algo que a gente olha a longo prazo e pensando sempre nessa consistência e nessa relevância da parceria e de entrega para o cliente, né? Que eu acho que é o que faz mais sentido hoje para as agências e para a Case também. Show, Rafa, obrigada. Acho que esse ponto que você tocou foi bem interessante, que é o ponto que o Marlon tinha colocado, né, da própria entrada e saída de clientes. Acho que esse é justamente essa questão de vocês poderem fazer um bom planejamento, né? Antigamente, quando realmente saía um cliente, existia uma penalidade de 1 ano, né? A depender da maneira com que esse cliente saísse, né? Em que momento que ele saísse, qual era o tanto de tempo que ele tinha de contrato ali com a RD, existia penalidade de até 1 ano. Então, acho que agora é super importante que vocês tenham isso em mente, que a Rafa colocou, e que vocês tenham todos esses dados ali dentro do Partner Hub também, bem claro, e vocês já conseguem fazer uma projeção futura, que antigamente realmente o GDR, ele olhava ali a geração de demanda recorrente, claro que existia, vocês também conseguiriam saber, mas dependia muito mais de como estava o mercado, dependia de outros fatores, e agora vocês têm mais o controle de quais ações vocês podem fazer. Então, lembrando ali que dentro do Partner Hub, dentro da tela de CCG que vocês têm, a gente já dá um panorama dos últimos 6 meses, né? Então, vocês vão conseguir ter esse valor e vocês já vão saber qual que é o MRR de vocês há 6 meses atrás. Ou seja, vocês sempre vão ter esse valor e vocês já vão conseguir entender. O mês não precisa nem fechar para vocês descobrirem qual vai ser o CCG de vocês, né? Então, dentro da tela ali de CCG, vocês vão ter os últimos 6 meses, vocês basicamente já têm que entender. Bom, vamos supor, né? Em janeiro, então a gente vai olhar os últimos 6, vai dar ali no meio do ano, vai ser o mês 6, então beleza, eu vou olhar qual que era o meu MRR ali de junho, né? E aí, a partir desse MRR, vocês já sabem qual MRR de janeiro que vocês precisam para continuar cumprindo pelo menos o nível que vocês estão. Gente, desculpa, tá difícil aqui.
Conseguiu, coitada da Fê. O Rafa, eu vou aproveitar aqui um momento. A gente estava conversando bastante esses dias, né? A gente conversou ontem, inclusive, no nosso alinhamento, e uma das informações que a gente teve na última pesquisa, e tem a ver, inclusive, com expansão, porque a expansão pode ser feita tanto dentro da própria carteira de clientes que vocês já têm, né? Essa expansão com os produtos da RD Station, quanto para novos clientes. Né? Então, a gente tem aqui uma dor muito grande de agências parceiras relacionadas à geração de leads qualificados, à captação de novos clientes para a RD Station. Eu queria que você e o Léo compartilhassem um pouquinho desse processo, do que vocês têm feito e como vocês têm feito para essa questão de aquisição e expansão, sabe? Dos produtos RD. Como você bem colocou, a pessoa ela precisa entender o que são as ferramentas da RD Station, né? O que o portfólio é capaz de fazer. E aí, quando vocês estão nesse processo comercial, como é feito aí na Somos Case para que vocês consigam, de fato, oferecer e inserir esses produtos na proposta para esses novos e também, não só novos, né, os clientes já existentes. Perfeito, Lara. Léo, pode ficar, por Pode favor. falar. Assim, eu acho que é muito de entender a necessidade, né? Tanto as soluções que a RD oferece e aí tu casar com a dor ali do cliente, né? Então, tanto para clientes que a gente já atende, né? Clientes que a gente já vinha atendendo há mais tempo, até antes da gente ter essa parceria com a RD, a gente viu, pô, esse cliente aqui faz sentido ele ter o RD, ele precisa de uma comunicação melhor com o cliente, ele precisa ali das ferramentas que a RD entrega. Então, isso ajuda muito e a gente consegue, acho que é muito do cliente ter essa conversão, assim, virar essa chave dele entender, dele visualizar o quanto aquilo pode ajudar, né? E ainda mais com a parceria de longo prazo, a gente também tendo mais case, a gente vai apresentando resultados que a gente já gerou para clientes semelhantes, enfim, do mesmo nicho, né? Enfim, acho que isso ajuda muito para o cliente perceber o valor ali e realmente ser muito mais fácil ele a conversão dele efetivamente adquirir o plano, né? Então é muito isso, da gente oferecer e entender, pô, esse cliente, a gente inclusive faz rodadas assim de pensar juntos aqui entre os sócios, quais clientes que a gente poderia oferecer, quais fariam sentido, quais que daqui a pouco, o investimento é muito baixo, eles são uma empresa um pouco menor, não tem tantas condições, então entender qual cliente faz mais sentido, qual cliente que a gente pode oferecer serviço que vai ser benéfico para as três partes, tanto para a RD, quanto para a Case, quanto para o próprio cliente, para ele ter esse resultado e, enfim, a gente manter essa parceria por mais tempo, né? Enfim, isso vai nos ajudar também na própria retenção do cliente com a Case, né? A gente oferecer esse serviço, a gente oferecer esse produto a mais como uma solução a mais para o cliente que ele precisa e não vai ter que procurar fora, numa outra agência, talvez, enfim. Então, isso nos ajuda bastante a gente ter essa relação e oferecendo para nossa base. E para clientes novos, é um pouco disso também, da gente entender se faz sentido para aquele cliente, se ele precisa daquilo, enfim, se vai ser produtivo para ele. E a gente sempre oferece também junto no pacote, enfim, essas opções junto com a RD, o serviço de inbound, tanto performance também, que é um foco nosso. Então, a gente vai entendendo muito do cliente que a gente está captando ali do nosso comercial, o que ele precisa, e aí, óbvio, oferecendo para ele e tentando também mostrar para ele como benéfico vai ser aquilo, quanto que vai ajudar ele, quanto ele precisa daquilo, né? Que muitas vezes o cliente não tem nem a percepção que ele precisa daquilo, nem sabe, às vezes nem sabe como funciona, enfim. Então, é muito de conscientizar ele, educar ele, mostrar que ele realmente ele vai ser útil para ele pela nossa experiência, né? Pelo que a gente já viveu. Então, mostrar para ele que aquilo ali vai ser benéfico para ele. E aí, nesse caso, a conversão é muito facilitada, assim. Só para complementar o Léo também, a gente faz um trabalho muito em conjunto. A gente não pensa só no time comercial, mas também na operação. Porque isso que faz muito sentido para o cliente. O pessoal que está ali na operação, o gerente de projeto, os especialistas, eles entendem muito bem do projeto e qual é a necessidade do cliente. Só que, como o Léo falou, o cliente, às vezes, ele não sabe do que ele precisa. Então, a gente precisa dando essas indicações e criando essa educação, e aí sim a gente está qualificando o nosso cliente, né? Então, assim, tem clientes ali que perguntaram os nichos. E-commerce é uma coisa muito óbvia, uma venda consultiva também tem a necessidade de ter o relacionamento do cliente. Só que o cliente, ele não sabe hoje que ele precisa manter um relacionamento através de automações, através de e-mail, através de disparos de WhatsApp. Então, assim, quando a gente está dentro do projeto, é muito mais fácil, porque a gente vai trazendo essas soluções, a gente vai identificando essas oportunidades, né? E ao longo da jornada, e a gente entende como é que é a abertura com o cliente, a gente vai apresentando as soluções que a gente tem junto com o RD. Então, assim, a gente trazendo cases que a gente já tem dentro da case,
ou até fora, são clientes, às vezes, até do próprio RD, não diretamente nosso, a gente consegue deixar muito claro para o cliente o serviço que a gente está prestando, o que a gente vai entregar mais com o RD e como agência, e a gente trazendo esses dados de fora, algo que a gente faz bastante é parcerias com o farmer. Hoje o nosso farmer é o Vini Duarte, ele é maravilhoso. A gente adora essa parceria, trabalhar com ele. A gente sente quando a gente tem mais dificuldade, às vezes, de entrar com um cliente, ou é um cliente mais técnico, quer ver um pouco mais da plataforma, a gente traz o farmer para a gente, né, para conversar, a gente explica o que a gente está querendo vender e quais são as dores do cliente, e o Vini, junto com a gente, ele atua nessa parte da venda, né? E não fica aquela venda forçada de quero te vender uma plataforma, não. Eu estou te entregando uma venda personalizada e exclusiva para as necessidades que a gente tem. Então, a gente traz o histórico do cliente, né, da parceria que a gente tem como case, trazendo a parte performance, e dando esse complemento do inbound, do que a gente pode agregar junto com essa plataforma. Então, é um jogo muito de time operacional e time comercial. Identificar a oportunidade e aí a gente entregar uma solução. E aí ela acaba sendo uma venda muito mais fluida, venda de confiança, e que aí sim a gente tem uma abertura muito maior e mais chances de fechamento quando esse cliente é da nossa base, né? Quando é fora da nossa base, a gente tem também, hoje a gente está fazendo implementação de RD, que faz muito sentido para ter um primeiro contato com o cliente, e também a gente tem uma conversa com o cliente, entende a necessidade, faz um diagnóstico digital, entende onde que a gente pode operacionalizar ali as necessidades dele e apresentar essas soluções. Porque um cliente, sempre quando ele chega, talvez não sendo uma indicação, um cliente mais frio, que a gente precisa de um convencimento maior, a gente precisa ter esse diagnóstico do cliente e a gente precisa realmente entregar oportunidade para o cliente. Porque às vezes ele vem, quero melhorar a performance, quero aumentar minha venda, só que o cara não sabe como ele vai fazer isso, né? E com as soluções do RD, né, tanto do Conversas, tanto do CRM, quanto do marketing, ali a gente tem uma infinidade de soluções, né, de respostas, e a gente vai apresentando aos poucos. Mas o que a gente sente é que precisa ser uma venda fluida, né? Não é algo, é isso aqui, deu. Então, é uma qualificação, uma educação do nosso cliente, tanto quando ele já está na nossa base, quando ele está fora, maior ainda. Então, trazer esses cases de mercado e fazer essa parceria com o Farm é algo que vem nos ajudando muito e que faz total sentido. Só para aproveitar ali que tem uma pergunta, que ele perguntou que tipo de segmento o mercado cliente ajudaram a crescer tanto assim. Antes, a gente tinha um pensamento que vou usar o RD só com o e-commerce. E não. O e-commerce tem muitas funcionalidades, que tem integrações que a gente consegue fazer e traz números mais automáticos para o cliente. Mas o que a gente vem sentindo é que a venda consultiva, tanto de SaaS, quanto casa de eventos, por exemplo, que é o que a gente tem aqui também, né, um dos nossos nichos, faz total sentido. Porque hoje, mais que nunca, a gente precisa manter esse relacionamento. E como a gente mantém esse relacionamento? Com o RD. O RD, ele nos entrega uma infinidade né, já falei de soluções, mas que não tem nenhum nicho específico e não é só e-commerce. Então, assim, tem vários nichos, até negócio local a gente consegue manter a gente consegue fazer uma segmentação melhor de base, quem vai, quem não vem no nosso restaurante, por exemplo, e a gente consegue entregar e manter esse contato. E pensando que hoje também, pensando em nichos e retornos, né? Hoje o RD ali, ele tem o marketing, por exemplo, que às vezes acaba sendo um ticket um pouco mais alto, ele tem vários planos, né? Mas o que acaba nos interessando é mais do próprio acima. Mas assim, às vezes entregar um basic da vida é um ponto de entrada para ele entender o valor e o serviço que a gente vai entregar. E aí sim a gente pensar numa manutenção. Então, isso acho que tem muito a ver com o CCR hoje, da gente ter esse crescimento. Vou adquirir o cliente, vou mostrar o meu valor e vou crescendo com ele, né? Com uma plataforma e depois vou apresentando os outros serviços. Mas algo que agregou muito para a Case é esse complemento de serviços do que a gente faz. E ver o resultado na ponta com o cliente. Isso faz realmente muita diferença. E pensando no LTV, né, no tempo do cliente conosco, isso vem melhorando muito. Rafa, eu vou fazer o gancho aqui. Vou tentar fazer o gancho, se minha garganta me permitir, eu vou falar mais baixo até, para ver se ela seca menos. E eu vou até responder uma pergunta que está aqui no chat, de baixo para cima, tá? Pegando o gancho da Rafa. Que aí o Ayrton comentou, né, que tem alguns clientes com faturamento
menor que fica difícil colocar os custos da agência, né? E se existe algum estudo da RD sobre isso, de tamanho e segmentos, né, que a RD se mostra mais eficiente. Mas acho que o ponto da Rafa, ele chancela bem isso. Antigamente, acho que a gente até tinha uma questão maior de segmentos, né, que o marketing, como a gente tinha mais o marketing, né, que o marketing atuava melhor, ou que a gente via, né, que alguns segmentos tinham mais sucesso. Hoje a gente está falando de um portfólio bem grande, né? Então, quando a gente está comentando única e exclusivamente dentro aqui do nosso programa de parceria, então, de novo, né, o marketing, CRM, o Conversas, a Exact, a gente está falando de um portfólio muito grande que funciona tanto para uma empresa que quer olhar a princípio, né, mais a área de vendas, e aí e a empresa acha que deveria começar com vendas para depois olhar uma estratégia de marketing, tanto das outras empresas que já fazem o contrário, que olham a estratégia e entendem que isso vai refletir em vendas depois. Então, acho que hoje é uma questão que nem a Rafa comentou. É uma questão mais de estratégia, eu entendo, das agências, de como ela vai fazer essa penetração dentro de algum cliente. Né? Então, entendendo justamente se o cliente está mais voltado para negócios e vendas, então começar uma estratégia de repente junto com o CRM, a gente tem inclusive CRM free, né? Então, um CRM sem custo, que dá para já ajustar de repente junto com um marketing ou um conversas de um plano mais básico também, e vocês começarem a prover esses resultados aí, esses primeiros sucessos, né, para esse cliente, ainda que de forma menor ou ainda com poucos recursos dentro das ferramentas, mas que isso ao longo do tempo se comprove sozinho para esses clientes, né, e que eles sintam depois essa necessidade de utilizar esses dados que a gente consegue dentro da ferramenta e os dados das estratégias que vocês propõem para crescimento de receita, né, desse cliente em princípio, né? Então, eu acho que é muito mais essa questão de estratégia e utilizando todo esse portfólio robusto que a gente tem, porque a gente tem do básico ao avançado, né? Então, a gente vem lançando cada vez mais, inclusive o marketing a gente já lançou também uma versão exclusiva para e-commerce, né? Então existe esse exclusiva que eu digo, né, que funciona, mas que traz dados mais para o time para as empresas voltadas para e-commerce, né? Mas que podem estar atreladas ali a um CRM free no começo, mas essa empresa vai entender o ganho de processo operacional que ela vai ter também. Acho que esse é um ponto importante também. Às vezes a gente fala muito, né, de geração de leads e geração de vendas, mas a gente esquece, talvez, de levar essa visão para o cliente do ganho operacional que ele tem, né, da diminuição de atrito que ele vai ter entre as pessoas da agência e desse crescimento de potencialmente de playbooks, de processos da agência, onde tudo isso fica de uma maneira muito mais fluida. Então, utilizar essas ferramentas faz a agência também ganhar esse tempo e ganhar esse respiro para conseguir colocar todas essas estratégias ali nesse cliente e vocês já começarem a colher os primeiros resultados. Então, acho que hoje em dia, essa questão de segmento, ela é bem diferente do que a gente tinha antes. E uma coisa que é interessante vocês também aproveitarem, que nem a Lara comentou até do Farmer, esse é um ponto que o time de CS consegue também trazer para vocês, inclusive Bench, né? Como vocês sabem, o nosso time de CS atende ali todas as agências. Cada agência pode ter agência segmentada ou não, mas a gente também tem o nosso time de CS inbound que troca muito com o nosso time de CS de parceiros. Então, ali eles têm. A gente consegue ter detalhes e bench mesmo de mercado de algum outro segmento. Então, de repente, a agência do Ayrton ali ela é segmentada, ela é nichada. E aí você, né, queria entender, por exemplo, como que está conversando o mesmo mercado, mas com uma outra empresa, né, fazer esse bench. Então, o nosso time de CS também consegue ter acesso a esses números, que eu acho que pode ajudar vocês também, inclusive no pitch com os clientes, para passar, olha, média de mercado, de conversão, de geração de lead, etc., do funil de vendas de uma empresa do segmento, sei lá, de tecnologia é tanto, que a gente vê aqui dentro da RD e o seu está tanto. Então, ajuda também a vocês a levarem essa conversa ali com os clientes. Tá, então acho que é muito mais essa questão de estratégia de penetração ali de mercado do que a gente está falando propriamente de qual produto, né, e segmento que funciona melhor. Mas lembrando também que a RD é voltada ali para pequenas e médias empresas, oficialmente, né? Então esse alinhamento aí fica claro. Uma coisa aqui que eu queria também trazer aqui rapidinho é sobre a pergunta do Sérgio que ele comentou. Sérgio, vou te dar a resposta, mas eu quero confirmar se a sua pergunta era especificamente isso, tá?
Você comentou que aí você está começando a implementação de um primeiro cliente e ainda precisa de um período para desenvolver esse processo. Eu não sei exatamente qual produto a gente está falando. Potencialmente você pode estar falando do marketing, né? Que a gente tem a questão de implementação, mas todos os nossos produtos têm a questão, né? Tem esse primeiro ponto de implementação que é muito relevante e justamente é o grande valor, né, que vocês, parceiros, estão oferecendo para esses clientes. Né? Então, só lembrando, enquanto a gente, como empresa, como RD, a gente tem um IS, né, um implementador de sucesso, a gente tem um CS que a gente coloca ali para os clientes, quando a gente está falando de canal direto, vocês fazem esse papel para os clientes de vocês. Né? Então, o grande ponto e a grande chave, né, que nem a Rafa também já comentou, é como vocês conseguem agregar o serviço de vocês para cada um desses produtos da RD. Né? E principalmente, não só para o produto que vocês já utilizam, mas se vocês forem fazendo um upgrade. A gente vai colocando mais dados, mais features, isso também consome mais da agência e, obviamente, aumenta também o custo ali de serviço que vocês vão ter que ofertar e, obviamente, aumenta o MRR de vocês, aumenta o CCG e a gente cresce nesse ponto. Então, existe um ponto de implementação natural de qualquer produto da RD, né? Mas quando a gente acho que quando a gente falava do GDR anteriormente, ele sim, a gente tinha momentos ali, né, de implementação que a gente analisava uma coisa, e depois, a partir dos 6 meses, a gente analisava outra. Então, eu fiz essa resposta, não sei se você estava falando especificamente do marketing, mas eu queria deixar claro também que a questão do GDR a gente mantém ela dentro do programa, não como um requisito oficial da parceria, porém a gente entende que continua sendo um bom benchmark para vocês entenderem se, com base na média que a gente faz aqui dentro da RD, que vocês sabem que o GDR foi um estudo que fizemos a partir dos clientes que utilizam o marketing. A gente pegou nesses momentos, né, nos primeiros resultados, qual que era a média de primeiro resultado, que os clientes tinham, né, os clientes que tinham um LTV mais alto com a gente atingiam, e a gente usa esse bench para analisar o GDR, para ajudar vocês também a entender se o bench de mercado é esse, se realmente gerar 50 leads ou gerar 100 leads, o que é mais importante, né? Quantos e-mails eu deveria mandar, quantas automações eu deveria ter ativa. Então, o GDR ele é um norteador, sim, para o marketing, tá? E ele vai continuar sendo. A proposta é que a gente consiga ainda desenvolver, por exemplo, essas métricas também para outros produtos aqui, para continuar sendo esse bench para vocês, né? Mas hoje a gente está falando do CCG, que é uma questão ali mais prática e ela é mais abrangente para todos os produtos. Tá, então, até respondendo também a pergunta ali do Marlon anteriormente, que ele comentou, né, com a saída de clientes, como afeta a evolução dentro do programa, vai afetar as duas métricas, né? Se você tiver uma contração de receita, seja porque um cliente diminuiu o produto que utilizava, ou porque ele saiu do produto, ele fez um cancelamento, isso vai afetar o MRR e vai afetar o CCG, né? Naturalmente. Então, por isso que eu comentei muito de vocês utilizarem as telas ali do Partner Hub, tanto do CCG especificamente, para olhar qual que era o MRR que vocês tinham há 6 meses atrás e quanto vocês estão hoje, para vocês mensalmente já balizarem o CCG de vocês e entenderem se vocês estão cumprindo ou não. E é aí que vocês vão entender também, por exemplo, se tiver um cancelamento de um cliente, né, de R$ 10.000. Supor que teve esse cancelamento, obviamente ele vai afetar o MRR e o CCG. Como que vocês se recuperam? Vocês vão se recuperar ou trazendo realmente novos clientes, ou conseguindo expandir os clientes da base gerenciada. Então, se vocês estiverem atuando como multiproduto, ofertando mais produtos, né, para a base de cliente que vocês já têm, isso obviamente vai aumentar GDR e CCG, também vai aumentar o ganho de vocês por conta do serviço agregado que vocês vão incluir também para este cliente. E a gente também sabe que quanto mais os clientes estiverem acoplados em mais produtos, a gente garante que ele fique mais tempo aqui, né, com a RD e, consequentemente, com vocês, né, porque aí a estratégia, vocês vão pegar a estratégia de ponta a ponta desse cliente, né, então é muito mais complexo um cliente sair disso e vocês vão ganhando mais força de mercado com ele, mais robustez, para fazer esse incremento. Então, assim, a saída de clientes vai afetar, mas hoje também existem formas mais práticas até de vocês irem acompanhando os resultados e criando essa estratégia, se vai ser por expansão de receita de base gerenciada ou se vai ser por expansão de receita de novos clientes. Né? E lembrando também que a gente tem dentro do Partner Hub, a gente também tem uma tela de performance, né? Então a gente coloca
qual que foi a performance de cada parceiro no fechamento do mês, aquela que é fechamento mesmo, né? O valor que a gente considera para o programa. E a gente tem, dentro do dash de performance, na parte de baixo também, uma versão que a gente chama de D-1, né? Então, que é a atualização até o último dia útil anterior. Então, por exemplo, se vocês entrarem no Partner Hub hoje, vai ter atualização do dia 13 de quarta-feira de ontem, né? Ali a gente já dá uma projeção de fechamento do mês. Então, com o que vocês fizeram até o dia 13 de novembro, já vai estar lá escrito se o MRR, quanto que está o MRR de vocês e se houve um crescimento ou não com relação ao mês passado, é a mesma coisa do CCG, tá? O CCG, ele pode... A tendência é que ele oscile um pouco mais, porque lembra que a gente está falando sempre de 6 meses atrás com o mês vigente. Então, se por um acaso vocês tiverem tido um churn muito grande há 6 meses atrás, vocês vão ter um MRR muito menor lá atrás e um MRR potencialmente maior agora se vocês recuperaram. Mas, e aí isso tende a aumentando ao longo do tempo. Então, aí, por exemplo, daqui 6 meses, quando o MRR de vocês for o MRR de hoje, de novembro, que vocês já tiverem se recuperado daqueles 10 mil, por exemplo, já cresceram novamente, lembra que vocês partem de um ponto de partida com o MRR mais alto, né? E que o CCG vai sempre ser essa diferença. Então, a gente sempre, por isso que a ideia é essa tendência sempre de crescimento ali ao longo do tempo, tá? Então, acho que são coisas importantes para vocês. Eu acho que isso é muito importante para vocês terem essa liberdade de fazer todos esses tipos de estratégia, e claro, como a Rafa comentou, poder chamar o farmer justamente para falar, olha, a minha situação no programa é essa, tá dessa forma. Vamos bolar um plano, vamos montar um plano de crescimento, né? Ou com a base que eu já tenho, ou com novos produtos, né? Então, essa questão, acho que é muito importante vocês ficarem atentos a isso e aproveitarem o que a gente coloca ali dentro do Partner Hub, todas as informações ali relevantes, né? Para vocês fazerem essa estratégia. Perfeito. Fê, só para complementar, aí uma pergunta para quem está iniciando na plataforma. Antes a gente tinha muita dúvida do escopo que a gente ia entregar para o cliente, porque a gente não tinha uma definição ainda do nosso valor de serviço, né? Então a gente vai indo na prática e vai entendendo como que funciona. Então talvez ajude a gente limitar as entregas iniciais. Como a gente está definindo um valor, a gente está quase botando o custo, um pouco mais do custo ali para entender como que vai ser na prática. A gente definia os serviços, tantos pop-ups, tantos fluxos de e-mail, tantos disparos, tantas segmentações. A gente definia um número desses serviços, o que ajudava o embasamento da nossa precificação, né? Então, para valores iniciais, assim, para a gente entender como que vai ser essa jornada com o cliente. Hoje a gente já consegue ter valores melhor fechado, assim, né? De acordo com custo e entrega, mas talvez no início tu dá uma limitada ali na tua entrega, para até tu ter uma melhor noção do teu serviço, da tua equipe e do teu custo. Talvez isso ajude. É basicamente uma produtização dos serviços da agência, né, Rafa? Eu acho que esse é um ponto muito importante mesmo que você trouxe. Justamente, se ainda a gente entende que está no começo, a gente entende que tem algumas agências que, por exemplo, ainda não começaram a olhar para essa questão de vendas na questão da estratégia, ainda podem se sentir inseguras de quais são os serviços que conseguem prestar, né? Eu também converso com muita agência, né, gente? Então eu sei que tem algumas que ainda, por exemplo, para expandir para um novo tipo de produto, né, e trazer novos serviços, potencialmente precisariam ou remanejar o time interno, ou fazer contratações, e eu sei que isso nem sempre ou é possível, ou também, dependendo, né, do nível do momento da agência, às vezes não está conseguindo focar nesses pontos. Então, acho que essa questão de produtização é super interessante. Então, que nem vocês tinham comentado, né, o Ayrton, vou voltar no Ayrton, né, que comentou daqueles clientes menores, etc. De repente, é justamente isso. Para clientes menores, ter já um pacote fechado de quais serviços e quais produtos vocês podem ofertar e o quanto vocês vão conseguir agregar de valor com este pacote. Que, obviamente, não vamos prometer, né, uma virada, né, vamos triplicar o faturamento de vocês, né, com essa questão reduzida. Então, é sempre deixar esse alinhamento muito claro. Então, ter, por exemplo, 3 tipos de pacote, né, do iniciante, o intermediário e o avançado.
e o cliente entender que ele tem esse trajeto aqui, que conforme ele também for conseguindo, né, junto com vocês, crescer, ele sabe que exponencialmente ele vai crescer também as ferramentas, porque naturalmente o faturamento dele também vai estar crescendo. As estratégias vão ficando mais robustas, mais complexas, justamente porque isso vai surtindo resultado. Então, essa questão é muito relevante, e aí é um ponto também que a gente já fala com alguns parceiros ali, quando o cliente pede desconto, né? Ah, eu queria o plano avançado, mas você consegue me dar um desconto? E eu acho que a questão não é de dar desconto, mas a questão é, a gente não dá desconto. Vamos reduzir o pacote, então, de entrega? Vamos começar com menos entregas, de repente, menos uns produtos menos robustos, para vocês irem entendendo, a gente já fazer esses primeiros resultados e aí a gente vai avançando. Eu acho que isso também é super importante para vocês manterem também, né, a questão de mesmo da imagem da entrega de vocês, né, valorizarem esse ponto. Então, se vocês estiverem com essas inseguranças, eu acho que o que a Rafa trouxe de produtização aí é super relevante. E não esquecendo, né, Lara, eu vou puxar a sardinha aqui para o time de vocês, inclusive, o nosso querido time de capacitação, a gente, com recorrência, para quem não. Lara, vamos fazer uma enquete aqui, se os parceiros que estão aqui com a gente sabem que a gente, com recorrência, compra playbooks de outros parceiros para disponibilizar para o nosso ecossistema. Gente, isso acontece, a gente faz investimentos que não são baixos para compra de playbooks, tá? Então a gente tem uma infinidade de playbooks de CRM, por exemplo, e de conversas, né? Que a gente comprou, adquiriu de algumas agências nossas, né? Justamente ajudando. Qual que é a ideia? Ajudando os parceiros, né, que estão com essas ou dificuldades de qual pacote que eu vou conseguir, né? Que pacote que eu consigo fazer, como que eu estruturo minha agência. A gente comprou esses playbooks de agências que já fazem isso, tá? Então a gente tem playbook das Supervendedores, a gente tem playbook da Layer Up, enfim, outros playbooks ali, inclusive internos da RD, tá? Então não sei se vocês sabem, mas também tem internos da RD que o nosso time usa, que a gente mostra ali como que a gente faz, o que que a gente conversa nas primeiras calls, como que é, né, como que a gente faz briefing, como que é o processo depois no dia a dia, né? Então, assim, são materiais riquíssimos ali para ajudar vocês a alavancarem nisso e vocês não precisarem nem ter essas dúvidas de como as agências já toparam compartilhar com vocês. Boa, Fê, excelente lembrete. Eu joguei aí no chat o link do que vai direto para a página específica que a gente tem de RD Station Conversas. Em breve teremos de outros produtos também, mas nessa página aí a gente tem os playbooks que a Fernanda falou, né? A gente tem os playbooks da Layer Up, temos o playbook da astronauta GMZ Mock, que fala exatamente, que dá dicas e mostra exatamente como eles fazem as estratégias deles para esse produto específico e tem sucesso. A gente também tem treinamentos recorrentes aqui no programa, então é importantíssimo que vocês fiquem atentos às nossas comunicações, às nossas newsletters, às nossas comunicações específicas do programa, porque a gente divulga todos esses treinamentos para vocês, tá? E esses treinamentos, eles não só são sobre os produtos, eles são sobre os produtos também para vocês se capacitarem neles, mas a gente também tem trazido temas relevantes que vocês falam para a gente que são importantes nas pesquisas. Então, temas relacionados a marketing e vendas de uma forma geral, voltado para estratégias e melhorias de performance, a gente também faz aqui no programa. Então, e é muito importante a participação de vocês para o crescimento, não só aqui no ecossistema, mas para o mercado de uma forma geral. E a gente acabou de finalizar a nossa gamificação também. Então, todos os parceiros que participaram dos nossos treinamentos, né, vão ser reconhecidos, né, os 3 primeiros vão ser reconhecidos. A gente está sempre trazendo novas possibilidades e novas formas de fazer com que esse engajamento de vocês valha a pena em todos os níveis, em todos os sentidos para o negócio de vocês. A gente está caminhando para o final, falta 3 minutinhos aqui. Eu acho que foi um papo muito rico. Se alguém tiver a última dúvida, joga no chat ali, a gente pode responder rapidamente. E, Fê, queria que vocês também já se encaminhassem assim para despedir para o pessoal. Rafa e Léo, agradecer mais uma vez a presença de vocês e caso vocês dois também tenham algo a complementar e mais alguma dica que vocês lembraram aqui agora nesses últimos minutos, por favor,
fiquem à vontade. Eu vou jogar no chat também, gente, três pontos importantes. No dia 19 agora do mês, na terça que vem, né? A gente tem um webinar que tem tudo a ver com o que foi falado aqui, inclusive sobre multiproduto, sobre jornada multiproduto, sobre as oportunidades que a RD Station oferece. Então, acho que é valiosíssimo vocês fazerem inscrição e participarem, assistirem ao vivo para tirar dúvidas. E vou jogar também aqui no chat os vídeos sobre CCG e MRR, que a nossa querida gerente Fernanda Novaes aqui gravou com muito carinho para vocês, e ele ajuda muito a tirar dúvidas nesse cálculo dessas métricas, desses indicadores, no que vocês devem acompanhar e o que vocês devem levar de consideração para eles, e como eles impactam e afetam a performance de vocês no programa. Gente, agora falei demais, eu acho que agora é vocês. Boa, Lara, obrigada. Eu agradeço aqui todo mundo também por ter ficado aqui com a gente, pelas perguntas. Consumam esses materiais, compartilhem com as pessoas também do time, gente. Acho que isso é super importante, né? Pulverizar essa informação. E aí eu vou, antes de deixar a Rafa e o Léo se despedirem, vou também falar para vocês, gente, aproveita esses momentos, eles estão aqui, estão disponíveis, né? De repente, aí lá pedir para Lara, para Lara não, para Rafa e para o Léo depois, gente, queria trocar mais ideia com vocês, queria fazer um bench, acho que vocês precisam aproveitar bastante esse ecossistema que a gente tem, então a gente fez questão de trazer, obviamente, todos esses treinamentos que a gente sempre faz, a compra de playbooks, eu quero ver que mercado que vocês conhecem, que se compram playbooks, né, de uma agência, por exemplo, para outra. Acho que isso é bem específico do nosso ecossistema, a gente tem bem essa questão da educação muito forte, né? A RD sempre foi muito pioneira nisso e a gente continua e a gente faz isso dentro do nosso ecossistema. Então, essa liberdade, né, que um parceiro tem para o outro ali, eu acho super interessante. Mas obrigada por tudo, obrigada, Rafa, obrigada, Léo também, obrigada, Lara. Aproveitem nossos conteúdos, acessem o Partner Hub. Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, pela troca com o pessoal do RD, o pessoal que está aqui assistindo também. E dizer que é sempre muito produtivo para a gente. A gente está no momento de atualização de playbook também, e a gente não sabia desses playbooks que tinham. Isso tudo para dizer que, tipo, realmente a RD, ela traz muita oportunidade para a gente realmente estar engajado, procurar e saber aproveitar melhor essas oportunidades. Então, a gente está super disponível para conversar, a gente tem nosso LinkedIn ali da Casey, Rafaela Lopes também, Instagram. Então, a gente está super aberto para trocar, para aprender, porque cada dia, com certeza, tem novas oportunidades para a gente crescer em conjunto. Obrigada, gente. Bom, também agradecer aí pro pessoal que ficou até o final assistindo aí, acho que foi muito produtivo para todo mundo, então acho que também saímos com várias dicas, né, várias coisas também que a gente aprendeu aqui, então acho que é isso, como a Fê falou, o ecossistema forte, todo mundo vai se erguendo, vai se ajudando, então não tem por que a gente não fortalecer isso, né? Então agradecer aí todo mundo e, como ela falou também, estamos disponíveis no LinkedIn, Instagram, somos case lá que a gente também está bem aberto para trocar ideias, trocar experiências, enfim, crescer em conjunto. Boa. Obrigada, gente. A gente fica por aqui, então. Vejo vocês, espero ver vocês, todos e todas aqui nos próximos treinamentos, tá? Fiquem atentos às nossas comunicações. Uma excelente quinta-feira, excelente feriado para todo mundo. Tchau, tchau.